Hermano, um feliz à tarde. Deus bendicionamos não, nós trabalhamos para nosso estúdio. Este man aqui nós trata Deus está fiel conta para com abo. Então, agora nós também lesa for de Salmo 91, versículo 4 para 6. Nosso estúdio também trata for de a porção de escritura aqui. Então, ele é tudo isso aqui. Ele cobriu com sua pluma não. E balde sua hala não, lobo busca refúgio. Sua fieldade é um escudo e um baluarte. Lobo não tem medo de terror de noite, nem flecha que bula de área, nem de peste que cana de escuridade, nem de destruição que destrui na hora de merdia. Aqui não, é salmista trata e vai explicar-nos como Deus está protegendo-nos. Agora vou começar a ler, como mira que está escrito, o ler cobribo com sua pluma não. Essa é para bom uma ideia, se vou mira galinha com um poito não. Ora tem um peligro, mesora e mama galinha aqui está para caminho que está espansuala não. Então tudo é um aqui, está corre bem esconde, pode dizer, se está ao ser está cai, que peligro que tem, e mama galinha aqui, está cuida, está proteger su criounan. Deus atra natureza assim, como é mama aqui, um rende, não me será assim, me será assim de nenhum caminho, e assim não tem peligro, e está pondo su mês delante, entre o peligro, com su poito não. Então, esse é nosso Deus, para compreender bom. Da pessoa está visando, ele cobriu com sua pluma não, e balde sua ala não, ele vai buscar refúgio. Mas é poito não, e também, não rende nada, não assim não, quando tem peligro, não me se corre vai, balde e ala de na mama. Então, tá que falta, nós que tá de Deus, então. Nós não está compreender que nosso Deus está fiel, nosso Deus está claro para ajudar nós, nosso Deus está claro para proteger-nos. Baja de vista, sua fialdade é um escudo, é algo que ame, que abo, por depender arriba de. Mesmo por depender riba e fialdade de Deus, que não está falha nunca. Deus, sua palavra está dizendo nós, se nós está infiel, é se que está fiel. Então, para nós desfrutar de fialdade de Deus, nós temos que confessar, ora nós falha com nosso Deus. Agora nós seguimos meditar em a porção de escritura aqui. Então, pensamos, sua fialdade é um escudo e um baluarte. Lobo não tem medo de terror à noite, nem de flecha que bula de dia. Uai, passamos uma vez com nossa lantamento. Com nossa começar, para nós vai atender com nosso assunto diário, é planificar que tem costas que talvez troba nós, tem peligro não, bom mesmo estamos vendo a caia, Deus vai se proteger, tem gente que corre a anjos que ele escreve a caia, corre sem ter em conta, sem uma preferência, envia bom mesmo também da corre cabeça, que é sendo uma preferência, passa de luz corra, alô, então é coisa aqui costam que nós meter de proteção de Deus durante o dia. Então, temos que compreender que nós temos um inimigo que chama Satanás. Então, ele não está contente com a amigo da ajuda de Deus. Então, ele, por toda maneira, faz nossa vida impossível. Pero, nós temos um Deus fiel. E Deus fiel aqui, está claro para ajudar-nos, claro para proteger-nos, mas que a mama galinha está proteger seu filho não. Agora nós seguimos a lição. Eu estou pensando, nem peste que está cana de escuridade, nem a destruição que está destruída na hora de merdia. Mas nada de costa que está vindo de nossa direção se nós confiamos em Deus, se nós tomamos nosso refúgio cerca de Deus, nada não passa a nós para sombra, nós está depender arriba de Deus. Por exemplo, Deus está fiel. O que Deus sua palavra está avisando nós aqui, dentro 2 Tessalonicenses 3:3. 2 Tessalonicenses 3:3 diz, mas o Senhor está fiel, ele fortaleceu e guardado de malvado. Mas essa aqui está promessa de Deus. Algum tempo passado, me trata
é promessa de Deus. Mira, para mim, como vou claim promessa de Deus, nós me está fiel na Deus, nós me está obedecendo na Deus. Passamos dois aéreos que o cristiano está falhando tanto, não está desobedecido, então nós não está fiel. Então, agora nós temos condição em nós não podemos desfrutar da promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus que diz aqui? Mas o Senhor está fiel, Ele fortaleceu e guarda-vosso for de malvado. Se nós queremos que nós mesmos proteger nós mesmos, se é poito decidir que não vai tomar refúgio, vou de ala de sua mama, já que mesmo comer. É guardo destruir. Pero se vai tomar refúgio, seca sua mama, tudo coisa bom vai pé. Para sombra, se está você tudo cair, lo não mua. Se tem perigo tem, é proteger. Ni mira não te mira, porque é cada quieto, ni pip enta pip, body ala de sua mama. Vai que tem poito pip, body ala de sua mama. Então de contato nós temos nós tá cada quenha, body proteção de Deus. Passamos de nossa cabeça, nós temos que Deus me será assim de outra maneira. Deus está fiel, Deus está justo. Lo voy para essa aqui de nos devocionam que nós trata durante essa semana aqui. Então, se me quer tabo, ponemos confiança em Deus. Me quer tabo para botar fiel na Deus, para obedecer a Deus. Então, é hora aí, vou chamar Senhor. Passamos, Senhor, tua palavra de bisa. De como você está chamando Senhor, Senhor, que não está fazendo o que me está bisa. Toma proteção. Deus te chama a ver. Deus te chama a nós bem a arrependimento se algo tem que arrepender. Deus te chama a nós para nós ficar fiel de nossa vida diária aqui para o Então, Kiko é coisa que está trabalhando para a vida maneira Deus está guardando agradável. Nós não se laga nada trouxa nós. Não laga nada espanta nós. Para sombra, quem está mais poderoso que nós, Deus? Pero aqui, amigo abo, tem de bom irmão, nós temos o melhor advogado. Nós temos o melhor doutor. Nós temos o melhor de turcos. Nós temos the best of the best. O melhor nós temos. Então, nós precisamos depender arriba de Deus aqui, passamos uma vez, o amigo abo, depender arriba de Deus, nós lo brilha. Passamos Deus mesmo lá que nós resplandecer, nós brilha. Talvez se minha oração está romana, ponemos confiança em Deus, tomamos refúgio em Deus, depender arriba de Deus, obedecer a Deus. Deus bendicionado.